Irmãos, a paz do Senhor para todos. A nossa reflexão de hoje tem o tema oração e humildade. Vamos ler o capítulo 18 de Lucas, do versículo de 1 a 14. Do 1 ao 9 é a parábola do juiz iníquo e do 10 ao 14 a parábola do fariseu e o publicano. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia esta viúva me molesta. Hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Agora a parábola do fariseu e publicano. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e 2 dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Senhor nosso Deus Pai, estamos aqui, Pai, para aprender mais um pouco da Tua Palavra. Que não seja nós que vamos falar aqui, mas que Teu Espírito possa nos dar essa graça, Pai, de transmitir tudo aquilo que possamos fazer com que nossos corações, Pai, seja aberto à Tua bênção, ao Teu amor, e que possamos crescer espiritualmente, Pai. Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Teu amado Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus tem um propósito a realizar, mas Ele precisa que nós estejamos dispostos a orar para que se estabeleça a Sua vontade aqui na terra. Lá na oração que Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos, em Mateus 6, de 9 ao 13, no versículo 10 diz assim: que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Quer dizer, o reino de Deus se estabelece começando aqui na terra. Daí é a função da oração: preparar o caminho para que seja cumprida a vontade de Deus em nossas vidas e na vida até das nações. A oração é o estabelecimento de um diálogo nosso com Deus, é conversar com Deus. Dizemos: olha, mas Deus sabe, é onisciente, onipresente, onipotente, Ele não sabe nossas necessidades? Sim, mas é necessário que nós entremos nesse diálogo com Ele. A oração é um momento muito especial em nossas vidas. Nós cristãos, seguidores de Cristo, temos que nos espelhar no exemplo que Ele deixou durante seu ministério aqui na terra. Jesus iniciou o seu ministério orando e jejuando 40 dias no deserto para escolher os 12 apóstolos. Passou a noite orando, orou por aqueles que viriam a crer nele. De joelho preparou-se para enfrentar sua grande missão lá no jardim do Getsemane. Pregado na cruz, orou, abrindo as portas dos céus para receber o malfeitor arrependido. Em seu trono de glória, Jesus permanece intercedendo por nós. A Bíblia está
permeada de orações que mudaram situações, corações e nações. A oração é a chave que abre todos os tesouros da graça e o poder de Deus. Quando a igreja ora, as cadeias das prisões são destrancadas. Pedro foi liberto miraculosamente por meio da oração intercessória. Está lá em Atos 12. Orar é compreender que nos eternos e perfeitos decreto do Todo-Poderoso inclui as nossas orações para a realização da sua gloriosa provisão. Assim, um dos modos operantes da manifestação do poder de Deus é através das nossas orações. Se desejamos ter uma vida plena, é só nos dobrar e viver pela fé, como disse em Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Devemos manifestar nossos pedidos e clamores por meio da oração. Isaías, no capítulo 62, nos exorta para que a oração seja perseverante, constante, expectante, confiante, ousada e vitoriosa. A oração da fé está lá em Tiago 5,15. Move o coração de Deus. Quando dobramos o joelho, o Senhor se levanta. Quando a igreja se prepara para orar, os céus se movem, o inferno treme e as coisas acontecem. Que honra, que privilégio! Quando oramos, Deus trabalha por nós, pois depositamos nossa confiança na esperança e no agir de Deus. Alguns segmentos filosóficos que por aí dizem: não é necessário orar, tudo já está pronto, não existe a intervenção do inimigo de nossas almas, que é o Satanás, que é a condição da mente, mas temos que estar vivendo, irmãos, dentro da palavra, crendo que somente a palavra é que nos dá a verdade. E esta é a razão que Satanás tem lutado constantemente para impedir que a igreja pare de orar, que a igreja não ore, para impedir o crescimento. Lançou a perseguição em Atos 4, a infiltração no Atos 5, a distração no Atos 6. É só ler Atos do Apóstolo 4, foi a perseguição, Atos dos Apóstolos 5 e Atos dos Apóstolos 6, que fala sobre a distração. Contudo, a igreja se encurvou somente aos pés de Cristo. Os apóstolos se mantiveram focados naquilo que verdadeiramente conduz e produz poder. Nós temos que nos dedicarmos à oração e ao ministério da palavra, está em Atos 6,4. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecendo à fé. Glória a Deus. O nosso próprio Jesus já recomendava: orai incessantemente, orai e vigiai para não cair em tentação. Diante da promessa do Messias, quando ele disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Assim, o segredo da oração consiste em permanecer em Cristo, mediante a comunhão, conhecimento da palavra e o exercício da fé. São 3 pilares, irmãos: comunhão, conhecimento da palavra e o exercício da fé. Nessa comunhão, nesse conhecimento da palavra, nesse exercício da fé, está obediência, submissão, enfim, tudo que é necessário para um cristão ter a sua vida vitoriosa. Sobre esses 3 pilares, a oração alcançará o coração de Deus. O que realmente importa não é o local, o tamanho e a extensão da oração, e sim o modo com que se está orando. A oração não se move pela razão, e sim pela fé. Neste sentido, a oração precisa ser praticada, vivida dentro do nosso interior. É isso que precisamos fazer. Quando oramos e vemos o poder de Deus, muito mais do que a realização de um pedido, o elo de confiança é reafirmado, estabelecido numa compreensão jamais imaginada. O Deus de toda a glória, o Eterno, nos ouve, está totalmente ligado a nós, e esta intimidade produz efeitos estrondosos. E eu sempre digo que a oração é tal como um dinamite que explode a rocha. Sim, exatamente, é um dinamite, tal como um dinamite que explode a rocha. Não há barreiras. O Deus de
toda a glória, o Eterno nos ouve e nos dá vitória. A parte da oração é mistério, algo que vai muito além de nossa compreensão. Por isso, a obediência em fé, somada à santidade, destranca as portas celestiais, abre portas dos céus. E todos nós, quando oramos, temos que colocar nossa esperança em Deus, que Ele vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Está lá em Romanos 4,17. Por isso está escrito, para Deus não há impossível em todas as suas promessas, mas que quando orarmos, que diga, Pai, que seja feita a tua vontade e não a nossa, porque Ele sabe o que é bom e melhor. Os sonhos de Deus são melhores para nós. É por isso que reafirmamos que a oração é um momento muito especial na vida nossa, na nossa vida como cristão. Temos exemplos na Bíblia de pessoas que oravam com fé, com constância, e Deus atendeu. Ouviu o clamor e respondeu, abençoando, curando, libertando, dando vitórias em batalhas, fazendo chover ou até cair fogo do céu. Qual a melhor forma de orar? Sentado? Em pé? Deitado ou de joelho? De olhos abertos ou fechados? Andando, guiando um automóvel? Ou enquanto se faz exercício? Jesus orientou apenas quanto a orar de forma discreta, sem ser visto pelos outros, para que não haja aparência de santidade ou um exibicionismo espiritual. Ele disse conforme Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está no teu secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Lembramos que o apóstolo Pedro não estava diante de um problema comum, estava diante de mais angustiosa situação. Ele estava diante do fim da vida de Dorca. Então ele precisava de um tempo a sós com Deus. Pediu que todos saíssem do quarto, depois colocou-se de joelho diante de Deus e entrou em oração e suplicou ao Pai. Este gesto nos mostra a total submissão do apóstolo Pedro a Deus, que tudo pode. Mostra também que Pedro reconheceu que a solução daquele grave problema dependia tão somente da intervenção divina. Buscou resposta na oração de maneira humilde. Quando nos ajoelhamos, estamos dando um exemplo de humildade. Realmente, a oração de joelho não é mais poderosa do que as outras, mas demonstra submissão, humildade e dependência do Senhor de nossas vidas. Deus mostra também reverência, não é? Ela nos mostra também que estamos em reverência com a palavra de Deus. Exatamente isto mesmo. Estamos em reverência perante Deus. Alguns exemplos de personagens que dobraram os joelhos na Bíblia, no Antigo Testamento. Temos Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia. Temos Elias também. Quando Deus deu vitória a Elias sobre os profetas de Baal, a rainha Jezabel o perseguiu. Elias fugiu, andando por um dia inteiro, e entrou numa caverna no monte Horebe. Lá, deprimido e triste, dormiu até que o Senhor o chamou, dizendo, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. O Senhor respondeu, vai, volta a teu caminho para o deserto, e informou ao profeta, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias pensou que estava só, mas Deus sabia dos 7.000 israelitas, que não tinham se ajoelhado perante Baal e nem beijado a sua imagem. Foram fiéis ao Deus eterno. E vemos aí, Deus quer diálogo. Deus quer que entremos em consonância com Ele. Agora, para que a nossa oração seja levada até o trono da graça, suba até lá, no esplendor do Pai Todo-Poderoso, precisamos estar em harmonia e em sintonia com a sua palavra, em obediência. Porque se pegarmos um rádio e sintonizarmos entre uma faixa e outra de uma estação, não vamos conseguir
a sintonização perfeita, não vamos entender. Então Deus quer que estejamos em sintonia direta com Ele, com nossos corações, nosso espírito voltado para a santidade de sua glória, porque sabemos que no céu não entra pecado. É aí um dos segredos que está para a oração ser atendida, a obediência. Quando Jesus entrou na aldeia, viu todos dispersos como ovelhas sem pastor, ele olhou para os apóstolos e disse: realmente a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguemos ao Pai que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Jesus orava. Jesus ensinou a oração aos seus apóstolos quando perguntaram, ensinou o Pai Nosso. Então, por que nós, como seguidores de Cristo, não devemos ter esta mesma comunhão em oração constante para rechaçarmos todas as investidas das trevas? Eu gosto sempre de mencionar o Antigo Testamento como exortação. E lembro-me quando Neemias tomou conhecimento lá da assolação de Jerusalém, os muros foram derrubados, o portão queimado, e estavam lá os seus familiares. Ele era copeiro lá do rei Artaxerxes. Quando ele soube dessa notícia, chorou, mas ele não foi lá na frente do rei solicitar logo sua ida a Jerusalém, não. Ele foi orar, dobrou seu joelho, clamou, e Deus tocou o coração do rei, que sentiu que ele estava com algum problema. E quando perguntou, ele fez a narrativa do que estava passando, e automaticamente o rei autorizou a Neemias ir fazer a reconstrução lá da sua cidade. E tudo que Neemias ia fazer era debaixo de oração. Lembramos também Jonas, naquela sua teimosia de querer fugir de sua missão lá em Nínive, terminou naquela situação lá no fundo do mar, no ventre do peixe. Ele orou e Deus ouviu. Pela segunda vez deu outra oportunidade a ele, e ele foi, cumpriu com o seu ministério. É a oração que faz mover montanha. Sabemos que não há necessidade de existir um lugar específico para orarmos, mas, embora as orações de Jesus nunca fossem limitadas pelo tempo, pelo espaço, é claro que ele frequentemente procurou um lugar, uma hora livre e sem interrupções, para falar com o Pai em oração. Ele frequentemente subia os montes, ou saía para um jardim, e tipicamente escolhia a noite ou o amanhecer, quando havia menos distração com o mundo apressado. Tais hábitos eram tão típicos na vida de Cristo que Judas sabia exatamente onde encontrava, embora só estivesse estado em Jerusalém poucos dias. Está lá em João 18, de 1 a 3. Por que Jesus orou? As circunstâncias das orações de Jesus sugerem motivos imediatos para a oração. As tentações, provações, tristezas, momentos decisivos, etc. Para estes são realmente apenas o reflexo de uma razão maior pela qual Jesus orou. Jesus valoriza a sua comunhão com o Pai, como alguém que entendia melhor do que qualquer um outro homem, jamais entendeu o privilégio de andar com Deus. Jesus queria manter esta íntima relação com seu Pai, tendo a escolha entre multidões de homens e de seu Pai. Jesus frequentemente escolheu a companhia de Deus. Quando tinha de escolher, frequentemente escolheu a companhia de Deus. Entre o sono e a oração, Jesus encontrava o profundo rejuvenescimento de quem necessitava de estar orando. Não no descanso físico, mas na conversa espiritual com o Pai. Estas orações de Jesus nos ensinam algumas lições muito valiosas sobre o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Depois que Pedro e João foram perseguidos e passaram alguns tempos na prisão por causa da sua pregação, eles encontraram outros cristãos e oraram juntos com confiança, pedindo coragem para continuar a obra. Sua citação da poderosa mensagem, está lá no Salmo 2, mostra que eles entenderam o poder da oração, é encontrado no poder daquele que ouve essa oração, o Deus Pai Todo-Poderoso. Quando confrontados com as necessidades físicas das viúvas na igreja de Jerusalém, os apóstolos reconheceram a importância deste serviço
e guiaram a igreja na seleção de homens adequados para cuidar do assunto. Mas devemos notar no texto a razão pela qual os próprios apóstolos não deveriam e nem desviaram a sua atenção. E quanto a nós, diz assim, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O cuidado das viúvas não era para ser negligenciado, mas os apóstolos cuidadosamente reservavam tempo de suas vidas para a oração. Eles tinham aprendido bem a importante lição do exemplo de Jesus e o seu hábito de orar. Jesus era um homem de oração durante sua peregrinação aqui na terra. Os primeiros seguidores de Jesus observavam seus hábitos de oração e eles viram frequentemente procurando um lugar deserto para falar com seu Pai. Numa dessas ocasiões, eles pediram sua ajuda. Também desejamos comunicar-nos com Deus, como seu filho estava fazendo. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus fez como eles pediram. Ele nos ensinou como orar, tanto por suas palavras como por seus exemplos. Ele orava frequentemente, fervorosamente, com grande fé, naquele que estava ouvindo aquelas orações. Através do exemplo da sua vida, ele está ainda nos ensinando a orar. A resposta imediata de Jesus ao pedido dos apóstolos encontramos em Lucas 11, 2 e 4. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos dia a dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos todos aqueles que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Nesta oração, nem a semelhante encontrada em Mateus 6, 9 a 13, são destinadas à repetição de palavras por palavras. Jesus não estava ensinando palavras para serem memorizadas e recitadas. Ele estava ensinando a orar. Ele deu exemplo que mostra que tipo de coisa devemos incluir em nossas orações. Devemos reverenciar e glorificar a Deus. 2. Buscar a vontade de Deus. 3. Reconhecer a nossa dependência de Deus para as necessidades físicas. E 4. Reconhecer a nossa dependência de Deus para as bênçãos espirituais. A oração é buscar a vontade de Deus. A oração não é um instrumento para manipular Deus, para que faça a nossa vontade aqui. Jesus orou pelo reino de Deus, sabendo que o reino só poderia vir com todo o seu poder através da vinda de sua própria morte aqui na terra. Após como a oração agonizante no Getsemane, Jesus colocou a vontade do Pai acima dos seus próprios interesses. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Está lá em Mateus 26, 39. Quando vemos a oração como nada mais do que uma oportunidade de fazer pedidos a Deus, colocamos a vontade do servo indevidamente acima da vontade do Senhor. Devemos sempre procurar fazer a vontade de Deus. Dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade. Daí, o importante é que quando formos orar, antes devemos fazer assim uma varredura espiritual em nossa mente, limpar, procurar se houver alguma mágoa durante o dia, algum aborrecimento com os irmãos, pedir perdão, evitar o máximo possível conflitos espirituais e materiais, essas guerras que surgem através de palavras, de ataques, de acusações, para que quando entrarmos em oração possamos estar ali ligado diretamente com os céus. É daí que vamos fazer o nosso diálogo, vamos nos derramar perante o altar, nos ajoelhar perante o trono do Altíssimo e expor tudo aquilo que desejamos resolver e receber dentro da vontade de Deus. Porque muitas vezes os sonhos de Deus não são os nossos. Queremos muitas vezes a realização daquilo que achamos que é bom. Mas se estamos diante da obediência e da submissão a esse Deus Todo-Poderoso, o que for determinado por Deus, temos a certeza, não tenhamos nenhuma dúvida que vai ser o bom e o melhor para cada um de nós. Muitas vezes vem uma resposta que não é do nosso agrado, mas que seja direcionada pelo Espírito Santo, por Deus, e sabemos que aquilo que vai acontecer
é o mover de Deus em nossas vidas, mas que precisamos lembrar bem, está nessa santa obediência da palavra e da comunhão com esse Pai Todo-Poderoso. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. O apóstolo Paulo teve um grande ali naquela passagem em Efésios 6, 10 a 20, quando ele cita que a nossa luta não é contra a sangue nem contra a carne, e sim contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Então, sabemos que existe realmente esta batalha, mas que não temos que nos preocupar, e sim estar nos sujeitando a Deus. E tudo passa, e nada vai nos atingir, porque diz a palavra, contra Jacó não há encantamento, nada atinge aos seus. Não devemos nos preocupar com as coisas vindouras, com as revelações de Apocalipse, que muitas pessoas ficam perturbadas. Não. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas e somos guardados e lavados pelo sangue. Somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo e nada vai nos atingir. Antes que tragédia venha, antes que mal venha assolar, Ele nos guardará, porque somos eleitos do seu trono, somos eleitos do Pai Eterno, somos seus filhos amados. Glorificado seja o nome de Deus Pai Todo-Poderoso. E com referência à humildade, eita tema, não é tão fácil, mas é dever do cristão ser humilde. Em Efésios 4, 1 e 2, andai digno de vossa vocação, com toda humildade. A nossa vocação, tanto a sua chamada quanto o seu desempenho, não é pelas qualidades superiores do homem ou pelas espertezas da sabedoria humana. Para andar com modéstia, não é necessário negar os nossos talentos, nossos dons. A humildade não deve negar a existência da capacidade, nem nos anular. Porque muitas vezes pensamos em ser humildes e vamos concordar com tudo e estamos o quê? Nos anulando. Em Mateus 11, 29, diz Jesus, sou manso e humilde de coração. Para sermos humildes, precisamos exercitar. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, que diz, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós cristãos vivemos nos dias de hoje com este grande dilema. Muitos confundimos humildade com a falta de coragem de expor publicamente o erro da humanidade. Até mesmo nos dias de hoje, até alguns pregadores light, os membros das igrejas exigem dos pregadores pregações mais leves, que não bata no seu ego. Segundo o dicionário de Aurélio, significado moderado, não radical, porém, o Senhor Jesus, numa calorosa pregação, ele repetidas vezes chamou os fariseus e escribas de hipócritas. Está lá no capítulo 23 de Mateus. Raça de víbora. Jesus não foi light nas suas pregações e ninguém podia negar que Jesus era humilde e manso de coração. Muitas vezes vemos nas salas cristãs pessoas entrarem com atitudes absurdas e não vamos, para tirar uma de humilde, permanecer inerte, não. Temos que, senão estaremos nos associando àquela mesma pessoa, àquela mesma atitude. Temos que impor o respeito dentro daquilo que vivenciamos a cada dia. Existe até um ditado já bem antigo, não é? Que fica camuflado como humildade, que diz assim, bem com Deus, bem com o diabo. Isso é coisa do inimigo mesmo, é bem com Deus e fora o diabo. Porque nós não podemos ser sim, ou seremos sim, ou não podemos ter duas atitudes, porque o resto é de procedência maligna. De uma fonte não pode jorrar água salobra e água doce, não é verdade? Então, temos que ser sim, não, dentro da palavra de Deus, sem querer humilhar ninguém, mas andar dentro da correção, dentro da obediência, é um dever de cada um de nós cristãos. Um de nossos amigos aqui no Pautalk, não sei se ele está aqui na sala ou talvez com outro nick diferente, mas eu conversei um pouco sobre esse assunto há uns dias com ele, e não ir para a sala.
E fui argumentado sobre a humildade do cristão. Eu disse, olha, isso aí não se trata de humildade. Aí eu estaria negando a minha própria convicção, estaria negando a minha própria personalidade. A humildade não é uma atitude produzida por filosofia humana, e sim pela influência do Espírito Santo em nossa vida como cristãos. Portanto, não vou procurar ter as qualidades do Espírito Santo sem ter o próprio Espírito Santo. É necessário conhecer a Cristo como meu Salvador. Eu tenho Ele como meu Salvador. Se existe um segmento diferente lá, eu não posso ir porque eu estaria o quê? Estaria compactuando com a coisa que não é condizente com a minha convicção cristã. E dou graças a Deus, porque Ele compreendeu, Ele é meu amigo, sempre eu converso com ele no PVT, em algumas salas, isso é muito bom. Mas que cada um tem o direito de procurar aquilo que, segundo o seu ponto de vista, é o bom para ele. O meu ponto de vista, o bom é esse, é o outro. Então, no fim do estudo é que vamos ver que realmente o que é bom e bem agradável a Deus é seguir os seus ensinamentos através da palavra, através dos santos evangelhos de Jesus Cristo. Eu sempre menciono o Antigo Testamento como exortação. E lembro de Daniel, não é? Que ele pediu para não comer as iguarias do rei, porque ele não queria ser contaminado com aquele estilo de alimentação que era consagrada aos deuses. E ele foi atendido e Deus o abençoou de tal maneira que se tornaram eles, os amigos, mais ainda robustos do que aqueles que viviam comendo os manjares lá do rei, as iguarias do rei. Tendo a Cristo como exemplo de humildade, nós vemos que ele sempre respondia quando era indagado com aquela simplicidade, mas ele não negava o seu caráter. Quando perguntaram se devia pagar tributo a César, né, ele foi firme ali. Ele não, se ele corresse, se ele fosse defender uma das partes, não ia ser bom, mas ele foi justo e disse: de quem é essa esfinge aqui? De quem é essa figura? De César, dê a César o que é de César. Então ele sempre tinha uma resposta. Quando foi lá interrogado com Pilatos, né, foi que ele disse. Perguntaram, és rei? Ele disse, sim, tu disse que sou. Ele confirmou. Então ele não questionava nada, ele respondia dentro da sua certeza daquilo que estava falando. Ele jamais iria dar uma resposta para agradar a um ou a outro. Ele respondia com justiça porque ele é e sempre será justo. Digno é o Cordeiro. Em Mateus 20, do 25 ao 28, temos preciosas lições de humildade ensinada por Jesus aos seus discípulos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todos aqueles que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja para dar a sua vida como resgate de muitos. Mateus 20, 25 ao 28. Eu gostaria de retificar aqui uma colocação que diz assim: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a humildade está o quê? Em fazer a vontade do Pai, não se anular, ser justo. É um ponto básico de ser humilde, é ser justo. E sendo justo, está sendo justificado pelo Senhor. Devemos procurar exercitar constantemente a humildade, porque se não formos humildes, seremos o quê? Arrogantes. Isso é muito ruim. O humilde, ele reconhece um erro. É como aquele ditado que diz: dá a mão à palmatória. Errei, fulano, errei. Agora, quem tem humildade não chama a pessoa publicamente para repreender. Se for um erro grave, procura chamar em particular e conversar. Não deve encobrir.
Se a humildade não é encobrir erro de ninguém, aí é condizer com o erro, isso é muito perigoso, é antibíblico, né? Se eu sou condizente com o erro, estou compactuando, segundo a palavra diz isso aí, com aquele erro. Então, o humilde, ele procura ver as coisas para falar no momento exato, sem que haja a humilhação daquela pessoa. E observamos que muitas vezes, mesmo chamados em secreto para conversar sobre o erro, a pessoa que, outro lado, sabemos que não pode ter aquele grau de humildade que nós possuímos e vai até criar inimizade. Muitas pessoas preferem não falar para não criar inimizade. Muitos se afastam até da igreja para se bancar humilde, só que está errando, porque não quer comentar aquele erro com a liderança, sem formar aquele grupo, sem a fofoca, para procurar consertar o erro, não. Prefere afastar-se e deixar lá o incêndio se propagando cada vez mais. Então é necessário pedirmos a Deus sabedoria, é necessário pedir a Deus esse discernimento de espírito para no momento certo falarmos, porque senão estaremos sendo condizente com aquilo que não é do agrado de Deus. O humilde, ele tem no coração dele um sentimento igual a de Cristo, em mansidão, em bondade, benignidade, mas no momento certo deve agir com prudência. Eu confesso a todos que eu tenho lutado muito nesta área. Muito. Não é modéstia não. Não é fácil. Não é, mas, graças a Deus, eu tenho mudado. Tenho mudado e sempre peço a Deus, quero transformar completamente meu coração em um coração voltado para a humildade, aquela ensinada pelo Evangelho de Jesus. Agora, nesse mundo em que vivemos, onde somos atacados constantemente, onde somos testados, né, por esse torvelinho de maldade do mundo, não é fácil. Mas para Deus não é impossível. Assim que eu fiz essa sala, há alguns anos passados, eu dava balsa sem mais nem que, nem procurava falar com a pessoa. Dava balsa e deixava lá o tempo todo. Então isso aí, eu depois fui aprendendo que tinha que conversar, ver quem era a pessoa. Quando era aquele que realmente não queria nada com a palavra de Deus, então simplesmente eu descartava, deixava lá no ignore, porque vi que a pessoa não quer, não tenha como se reconciliar com a palavra de Deus. E graças a Deus até hoje não tenho nenhum rival, nenhuma rivalidade com ninguém no Pau Talk. Houve alguns atritos, houve alguns choques, mas infelizmente, né, muitos talvez não saíram ou mudaram de nick, não sei, mas os que eu conheci daquele tempo, ainda hoje continua com seus nicks e somos amigos, né? Amigos do Pau Talk. Não conhecemos pessoalmente, mas temos um laço muito forte, porque o Pau Talk estamos aqui ao vivo, conversando um com o outro, dialogando, e isso é muito bom e nos alegra em saber que somos assim uma família virtual, não é? Mas uma família real. Estamos ao vivo, graças a Deus. Para completar, eu gostaria de dar ênfase a um assunto que eu já abordei e quero reforçar aqui, que para andarmos com modéstia, não é necessário negar os nossos talentos nem os nossos dons. A humildade não deve negar a nossa existência ou a nossa capacidade, nem o nosso uso. Modéstia não pode transformar timidez em uma virtude. Devemos ser obedientes de alma e de todo o coração. Todavia, um dos segredos da humildade é reconhecer os talentos e dons nos outros, mesmo obedecendo a palavra de Deus, usando as qualidades que Deus nos tem dado. Não faz com que somos mais do que os outros. Somos todos uma família. Somos nivelados. Estamos aqui aprendendo um com os outros. E na realidade somente podemos ser obedientes com uma atitude correta para com a nossa capacidade e a dos outros, se somos guiados pelo Espírito Santo. Será observado que essas qualidades, com quais devemos andar dignos da nossa vocação, com toda a humildade, são aquelas qualidades listadas em Gálatas 5:22 que eu falei há pouco tempo, ou seja, o fruto do Espírito Santo. Exercitar, irmãos, Gálatas 5:22, vamos ter realmente dentro do nosso coração a humildade. Vamos ser humildes em espírito e verdade.
ser atencioso para com os irmãos, ouvir, né? Escutar a sua história. Isso é muito bom. Alegra a quem está lá. Porque às vezes só queremos falar, 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 não é? Mas escutar fica tão difícil, né? Sempre ceder a vez para o próximo, assim, num problema assim de banco, se está com a pessoa com a necessidade de sair primeiro, nós notamos que, entendeu? Tá, não, quer passar a minha vez, vá. Então, isso não vai nos distanciar de chegar no nosso objetivo, não. Se o que eu falei sobre a fila, é claro que não vamos chamar uma pessoa que esteja fora da fila, não é? Mas é uma pessoa que estamos na frente, nós estamos que aquela pessoa tem coisa para resolver, estamos até conversando, né? Então cedemos a nossa vez, isso aí não vai afetar em nada. Agora, não devemos desobedecer e causar problema em chamar a pessoa de fora para entrar na fila, porque vai prejudicar um minuto a mais até a tarefa de alguém que tinha algo para ser resolvido naquele espaço de tempo. Quero agradecer a todos pela grande oportunidade que eu tive, né, de estar aqui com os irmãos, aprendendo junto com vocês. E quero deixar aqui um versículo em Mateus 11, 29, que diz assim: Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso para vossas almas. A beleza, não é? Maravilha de palavra do nosso Divino Mestre, né? Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia. Glorificado, Pai, seja o teu nome. Te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, aprendendo um pouco mais da tua palavra, Pai. Resgatando, Pai, os valores do Pautoque, dessas salas cristãs, Pai, porque só o teu Santo Espírito é quem faz isso. Por mais de que tanto tempo que perdemos, Pai, em pensar que abandonar seria a solução, mas não é. Porque em tua palavra diz, se calardes, as pedras clamarão. Queremos estar aqui. Enquanto vida tivermos, Pai, usando a tua palavra, pregando o teu evangelho e aprendendo de ti. Bebendo desta água, que sabemos que quem bebe desta água que tu dás, nunca mais tornará a ter sede. Muito obrigado. Saúdo a todos aqui com a paz do Senhor e agradeço por tudo. Vocês observaram que eu mencionei aí já no fim da explanação, falei sobre as salas de bate-papo, Pautoque. Esse é um programa que tem inúmeras salas de bate-papo e que você também pode criar a sua própria sala. E naquele período onde foi ministrado esta pequena reflexão, eu tinha, né, aliás, ainda tem uma sala chamada Jesus Cristo, a Videira Verdadeira. E esta sala tinha sido reaberta para darmos continuidade à proclamação da Palavra de Deus. Mas torna-se um pouco difícil porque existe muitas pessoas que não aceitam, não querem e termina havendo atritos sem razão, sem motivo nenhum e termina criando problema na continuidade da sala. Mas eu pretendo voltar novamente, eu pretendo voltar a colocar a sala em funcionamento, porque é uma maneira de você divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. É uma maneira de você se comunicar com pessoas de diversas partes do mundo ao vivo, online. Pessoas do Japão, Estados Unidos, Austrália e outros países por aí fora. Então é uma sala, podemos dizer assim, uma rádio mundial, porque quem acessou naquele momento pode entrar e pode participar, pode usar o microfone, pode falar, pode expor seus pensamentos. Mas infelizmente ainda não tem, eu não sei se é uma conscientização, eu não sei, algo falta para que haja mais compreensão entre as pessoas com referência ao uso desta sala. No Brasil ela não é tão divulgada assim. O Pautoque, esse programa, não é divulgado como no exterior, como tem países aí que existem 300, 400 salas funcionando, salas com 300 pessoas, 200 pessoas.
Isso é diariamente. Há grandes países, o Vietnã, Estados Unidos, a Arábia Saudita, coisa incrível, né? É pelo mundo todo. E é muito bom. Pelo menos como curiosidade seria bom, né? Que cada pessoa pudesse instalar esse programa. É o www.pautalk.com. Dali ele faz todo o download, depois você cria um nick. Se não quiser usar o seu próprio nome, você entra na sala com outro nome, nickname, e daí começa já a funcionar. E depois, se interessar, abre a sua própria sala com o título que bem desejar. Conhecimentos gerais, religião, esportes, informática, qualquer assunto. É muito interessante. Eu agradeço pela paciência de vocês, né? E como foi a ministração em cima da oração, tem aqui em João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos, né? Quando ele já estava prestes a ser levado à cruz, ele recomendou ao Pai. Vocês leiam aí João capítulo 17, o Evangelho de São João, capítulo 17, tudo. É a oração sacerdotal de Jesus Cristo, a recomendação que ele fez a Deus, ao Pai, por todos, não é? Que não os tirasse do mundo, que eles estavam no mundo, mas não eram do mundo, mas que o livrasse do mundo, da maldade, de tudo, né? É muito bom. Eu fico só mais uma vez agradecido e até uma nova oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor.